Vamos em frente falar da resolução do CRM sobre publicidade. Antes, inscreva-se no canal, dá uma força pra gente, manda isso pro seu amigo médico, pro seu colega médico, porque é importantíssimo. Meu nome é Omar, eu sou mestre e doutor e hoje eu vou te ensinar a você arquivar aquele seu processo ético por publicidade indevida no CRM, valeu? Se você ficar até o final e estiver respondendo por esse processo, você vai conseguir arquivar ele. Presta atenção. O CFM publicou a nova resolução sobre publicidade e propaganda e está de parabéns à instituição. Vamos falar a verdade. Enfrentou um problema, solucionou, era uma norma retrógrada que não contemplava a medicina como um todo, muito menos a atualidade que se tem frente às mídias sociais. O fato é que, atendo médicos de todo o país, e tem muita gente reclamando, isso é verdade, a respeito da mercantilização da medicina, da perda da sobriedade, daquela característica profissão que dá intimidade, que pode agora publicar o que quiser. Tanto é que hoje já tem capa de jornal criticando médicos fazendo dancinhas ao receber, comemorando essa nova resolução. Mas na minha opinião, apesar de respeitar, evidentemente, a sobriedade da profissão e o caráter íntimo que o médico exerce frente ao paciente, entendo que os tempos são outros e vertido num dos arautos do canal, que é a liberdade, eu sou sempre a favor da liberdade, evidentemente que não a usurpando. Ela é sempre bem-vinda, no plano ético, evidentemente. Nesse sentido, o que nós temos aí como primeiro momento? Essa resolução ela é para 11 de março de 24, tá bom? Não é para agora. E até o final eu vou explicar o que vai acontecer com os processos éticos que tramitam e podem ser julgados nesse período desses temas da resolução. Então, quando uma norma vem e conceitua, ela sempre é bem-vinda. Apesar de restringir o trabalho da defesa, da advocacia, ela também garante limitação de interpretação criativa da norma. Ela concretiza o que normalmente é abstrato. Isso é muito importante, traz segurança jurídica, o que hoje a gente não tem no país. Então essa norma, ela trouxe conceitos de publicidade, propaganda, sensacionalismo, concorrência desleal, ou seja, processos sobre esses temas agora têm um melhor enquadramento doutrinário, vez que temos o conceito desses institutos já preconizados nessa resolução. Isso é muito importante, dá tranquilidade, perfeito? Uma das teses mais usuais das defesas é aquela assim, não fui eu que publiquei, não quero saber. E agora isso não vai mais existir, pois um dos capítulos, inclusive o mais bem elaborado, na minha opinião, é o das redes sociais próprias do médico, perfeito? Então, por exemplo, a selfie, que é o autorretrato, e também um rol de mídias foram tratados pela primeira vez com o objetivo de ampliar a clientela ou mantê-la. Duas palavras que nunca estiveram na ética médica, ampliar e clientela. Adequadas à contemporaneidade, demonstra um modernismo do conceito. Parabéns! Quando eu falo deontológico ou deontologia, isso é sinônimo de ética, tá bom? Só para ficar claro. Então o CRM trouxe um entendimento muito atual. Por exemplo, os médicos que se utilizam de terceiros, normalmente blogueiros e influencers, serão responsabilizados diretamente pela disseminação do conteúdo, tá? Mesmo que não seja na página dele. Você já fica atento, tá bom? Você tem que se atentar que o médico é responsabilizado, vou repetir, ainda que a publicação não seja compartilhada nas suas redes. Eu fui no Dr. Fulano, ele é monstro, ele é o melhor do mundo. Isso vai te responsabilizar, tá bom? Não tem exceção, perfeito? Pois bem, as especialidades, como a estética, a radiologia, a oftalmo, os laboratórios, a cirurgia vascular, enfim, vão poder anunciar estrutura tecnológica, desde que amparado por dados da Anvisa. Isso não podia antes, perfeito? Você vai pegar então os dados da Anvisa e vai fornecer o dado junto com a publicação.
você referencia a Anvisa na publicação para não ter problemas de qualquer ordem, tá? Outro tema, o exercício agregado, né, da medicina com atividades correlatas, ela ganha fonte de oferecimento ao paciente, ainda podendo o médico informar valores e meios, né, e formas de pagamento das consultas, desde que não dependam de diagnóstico e avaliação prévia. Prestem bem atenção nos excessos, desde, exceto, tá? Ainda continua proibida a questão da venda casada, das premiações e qualquer outra forma que desvirtue aí a atividade meio. Esse é um problema. Esse é um problema. Ramos como a estética não são atividade meio, entende? É um erro hermenêutico dessa resolução, ao passo que a jurisprudência entende há muito tempo que a estética é atividade fim, assim como alguns segmentos da radiologia, a atividade de diagnóstico laboratorial, a anestesia, entre outros. A gente já tem vídeo que fala disso aqui no canal, tá? Então, na ocasião da medicina não ser atividade meio, o CRM perdeu a oportunidade, o CFM melhor dizendo, de diferenciar isso. Isso ainda vai dar o que falar daqui para frente. Eu vou explicar muito disso na prática, né, em cases aqui no canal. Bom, o médico poderá se proclamar pós-graduado, né, o que hoje ainda não pode, especialista no campo lato, mestre, o doutor no campo stricto sensu, mas sempre seguido da insígnia não especialista em caixa alta, frente, né, e homenageando o RQE, conforme norma prévia que o RQE é o principal, certo? Uso da imagem do paciente, vamos falar disso, isso é importante. Isso é o que mais dá problema, né? Esse é o que mais dá problema. Então, o que acontece? A liberação do célebre antes e depois tem a obrigatoriedade de anonimizar o paciente, mesmo que este tenha autorizado o uso da imagem. Artigo 14, vê lá na norma. A mera identificação do paciente na postagem ainda vai continuar ilícito ético. Presta atenção, tá? Isso vai ainda continuar dando pano para manga. Essa é para você, queridão, que acha que vai poder fazer o que quiser, tá? Não vai poder. A obtenção da autorização para uso da imagem é uma norma dentro da resolução que não cabe exceção, tá bom? Cuidado aí com os stories, perfeito? A CODAME, que é a comissão, fica responsável por rastrear as desobediências da norma e agir sem a necessidade de denúncia. Chama de ofício. Ela pega uma publicação e já te processa, tá? Ainda, o médico tem a obrigação agora de declarar, né, o conflito de interesse, assim como aconteceu sempre com os speakers de laboratório em cada publicação veiculada. Isso é muito importante, tá bom? O médico pode ser um investidor em ramos ligados à medicina, isso era bloqueado, desde que não exerça a medicina ou tenha consultório no local, né, desse negócio, desse investimento. Isso é uma norma que é um tanto quanto óbvia. A atividade médica não pode ter qualquer interação com esse segmento de investimento, né? Então, por exemplo, oftalmo com ótica, dermato com cremes, hidratantes, bloqueadores solares, enfim. Essa norma, ela tem como principiologia a boa-fé objetiva, a livre iniciativa, a livre concorrência, a liberdade econômica. Isso já está escrito na resolução. Isso é muito importante porque a gente consegue usar esses princípios para resolver muita coisa, tá? Então, bom, por fim, essa norma, ela busca zelar, né, pelo perfeito e ético desempenho da medicina no campo da publicidade e propaganda, visando uma interpretação que dirige a sua atenção, né, ao bem jurídico. Qual que é? A exposição pública. A resultante que se tem é que se criou um elemento material aplicável aos processos em trâmite. Isso é importante, eu te falei que eu ia ensinar a arquivar o processo. Então perceba que o aplicador da norma, né, quem que é? O conselheiro, o delegado, o corregedor, enfim, aquele que julga o processo, ou a sindicância, ele tem um elemento material e mesmo nesse período de vacatio legis, o que é isso?
É o prazo entre a publicação e a entrada em vigor da norma, que é lá dia 11/3/24, né? É o prazo que decorre entre a publicação, que foi ontem, né? Dia 13, e a vigência, que é lá em 24. Nesse interregno, os CRMs vão ter que ponderar o fim social desse novo regramento e o intento que buscou o legislador na sua elaboração. Isso se chama interpretação teleológica da norma. Ela busca aplicar a norma da melhor forma possível à classe médica, trazendo aí, né, uma necessidade de lógica e uma possível sanção, né, dentro desse período de 180 dias, partindo do ponto que há uma nova base para estabelecer o mínimo ético esperado. Então fica muito claro que, se eu já tenho uma previsão legal que favorece o médico no campo ético, mesmo que ainda não vigente, mas eu já tenho isso no horizonte, eu devo aplicá-lo. Perfeito? Então eu vejo com muitos bons olhos, né? Muito bons olhos. Eu entendo perfeitamente aqueles que estão criticando, porém alivia-se parte da medicina e os excessos ainda continuarão sendo punidos. Beleza pura? Vamos em frente.